Vamos lá. É, a intenção aqui é conseguir construir um mini aplicativo, um mini chat de conversas para a gente entender a mão na massa mesmo. Então, normalmente a gente não tem uma visão de fato como que é dentro de uma produção as coisas funcionando, né? Então, as coisas funcionando de verdade, elas se interligando, as coisas se conectando. Então, aqui dentro, hoje a gente vai fazer isso, né? Então, a gente vai partir desde a modelagem do software até a modelagem do dado e aí construir ele, né? Talvez esse vídeo aqui eu vou cortar ele para que ele não fique tão grande. Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui, inicialmente, eu gostaria de fazer aqui um desenho, né? A gente pode usar o Drawer.io, que é bem utilizado para fazer algumas coisinhas. Então, aqui a gente tem esse painelzinho aqui, onde a gente pode inserir algumas coisas, né? E aí, a princípio, o que que a gente vai fazer hoje? A gente vai construir um chat, então, de comunicação. E aí, como é que esse sistema ele vai funcionar? Simplesmente ele vai enviar mensagens, né? Enviar mensagens, vai listar as mensagens, vai atualizar, né? E a gente vai salvar no banco de dados. Então, a gente vai enviar mensagem, vai listar as mensagens e salvar no banco de dados quando a gente enviar as mensagens. É simples assim. Envia a mensagem e lista as mensagens. É igual num chat mesmo. Então, partindo dessa simples observação, a gente vai ter um front-end. Então, aqui no front-end a gente vai ter toda a comunicação onde a gente vai enviar as mensagens, vai ver as mensagens. Então, aqui a gente não vai lidar com vários chats, a gente vai ficar só num chat só e depois a gente vai aprimorando. Então, nesse único chat, nessa única tela aqui, a gente vai ter as listagens das mensagens, a gente vai ter depois também a conexão com o back-end e do back-end, que a gente vai lidar com o Node e JavaScript, a gente vai salvar no Supabase, que é o nosso banco de dados online, tá? A gente podia escolher um banco de dados, fazendo a instalação aqui, mas eu acredito que o Supabase online vai nos suprir melhor. Então, a gente tem aqui o front, o back e o Supabase, que é o nosso banco de dados. Todos eles se comunicam. E aí tem alguns conceitos que eu vou ensinar também para a gente entender e ficar junto na mesma tecla, né? Então, vamos lá. Qual que é o nosso geralzão, então? Enviar mensagens. Vamos enviar com o nosso usuário e nós vamos listar as mensagens de outros usuários também. É, e aí, beleza. Qual que vai ser a arquitetura sugerida aqui, então? A gente tem o nosso front, que ele vai ser em simplesmente HTML e CSS. O nosso back-end, ele vai ser Node barra Express. Esses caras aqui são frameworks do JavaScript. Então, ao invés da gente construir o JavaScript puro no back-end, por exemplo, a gente vai utilizar esses carinhas aqui para facilitar algumas chamadas, algumas bibliotecas que elas têm padrão. Então, por isso que a gente vai utilizar eles e não JavaScript puro. Normalmente, quando a gente vai construir algo para alguma empresa, a gente não usa o JavaScript puro mesmo. É interessante entender como ele funciona por trás, mas a gente quase não usa, tá? E o Supabase, que por trás ele é o Postgres de banco de dados. Então, qual que é o nosso fluxo aqui? Primeiro, o usuário digita a mensagem. Depois, quando o usuário digita a mensagem, o JavaScript envia um post, né? Depois eu vou ensinar o que é post. Envia um post.
O Node recebe, que aqui é o nosso banco de dados, ó, vai receber. Então, pelo front, aqui no front também vai ter um JavaScript, né, para a gente tratar isso. O JavaScript do front vai se conectar com o JavaScript aqui com o Node, no caso do nosso back-end. Vou cortar daqui. Aí, beleza. O Node recebe. O front-end dá uma buscada, né? Busca. Primeiro a gente tem que salvar no banco de dados aqui, né? O Node recebe. Nosso back-end recebe. Salva no Supabase, que é o nosso banco de dados. E o front busca novamente esses dados. E aí a tela atualiza, beleza? Então esse é o fluxo. O usuário digitou a mensagem, faz uma lá através do botãozinho. Então a gente tem lá a nossa telinha que a gente vai construir. Acho que já dá até pra gente desenhar uma coisinha aqui. Acho que é esse aqui. Beleza. E a gente vai usando ferramentas do dia a dia, tá? Então, isso aqui não precisa ser essa daqui, eu estou usando coisas de exemplo para a gente ir desenhando. Então, ó, a gente tem a nossa telinha de chat, beleza? Então, a gente vai ter aqui uma caixinha, onde a gente pode digitar nossas mensagens, nós estamos digitando, e um botãozinho aqui de enviar, beleza? Nada diferente do que a gente já tem. Então, o botãozinho de enviar, e aí quando a gente enviar uma mensagem, veja só, aí a gente tem, por exemplo, aqui, igualzinho do chat mesmo, aqui é a mensagem do terceiro, de outra pessoa, e aqui a gente tem nossas mensagens, né? Todas as nossas mensagens vão aparecer desse lado, as mensagens da pessoa vão aparecer desse lado. Então, nós temos aqui um chatzinho, onde a gente vai digitar nossas mensagens e vamos dar Enter para enviar. Quando a gente enviar, o que está acontecendo? Tudo isso daqui é o nosso front-end, beleza? Quando a gente enviar, esse cara aqui que está capturando essa ação, ele é o nosso JavaScript do front-end, beleza? Esse é o cara que está capturando as nossas funções aqui, as nossas ações aqui. Então, nós temos um botão. Clicando nesse botão, a gente ativa nosso JavaScript do front-end. O que que esse JavaScript do front-end vai fazer? Ele vai enviar para o nosso back-end, lá no nosso Node, que é o nosso servidor. Eu já vou explicar o que que é isso. No nosso servidor, ele vai chamar esse nosso servidor e vai se conectar com o nosso banco de dados, beleza? Que é onde a gente vai salvar essa mensagem. Esse é o processo. Então, a gente faz tudo isso daqui. Não vou repetir várias vezes, senão o vídeo vai ficar muito grande, beleza? Então, esse aqui é o processo. Show de bola. Por que que a gente não pode se conectar com o nosso JavaScript do front-end direto lá no Supabase? A gente tem uma camada aqui de proteção, tá? É, E também outros processos que acontecem dentro do back-end, o servidor fica online, enfim. A gente pode lidar muito com a camada. Eu gosto muito de mostrar que tem várias outras formas, né, da gente entender por que que o back-end aqui está desse lado aqui. A gente precisa passar por ele para se conectar com o banco de dados, mas, por exemplo, a gente tem aqui as credenciais do banco de dados. Quando a gente trabalhar com login, por exemplo, esse WhatsApp é meu. Como é que eu sei que esse WhatsApp é meu, né? Então, eu faço aqui a autenticação do banco de dados e tudo isso eu deixo como responsabilidade do back-end, onde eu posso aplicar aqui as autentificações, enfim. Então, se eu me conectar com o meu front-end aqui direto com o banco de dados, estou deixando exposto essa conexão. Então, eu tenho uma camada aqui. É claro que não é só por isso, tá? Então a gente pode até buscar, e vocês podem utilizar muito isso aqui, que é a parte do nosso chat. Então, o ChatGPT, cara, é isso mesmo, usa Gemini, o que for para usar. Então aqui, ó, porque eu utilizo a camada do back-end entre o front e banco de dados.
Saber fazer perguntas é muito importante. Então, você usa uma camada de back-end entre o front-end por vários motivos importantes. Beleza, beleza, beleza. Segurança, que eu falei para você. Então, front-end acessa diretamente o banco, né? Então, tem que expor as credenciais, abrir um banco para acessar público, enfim, várias coisas, regra de negócio, né? Então, a gente nem sempre vai sobrecarregar o front-end com a regra de negócio, a maioria das vezes, vai deixar o back-end fazer tudo isso. Controle e organização, né? Então, o back-end é que ele define um REST API, a gente pode falar disso depois, e a proteção de dados que segue aí, beleza? Ahn, então, tem vários motivos para que a gente utilize o back-end numa camada. Show! Então, a gente já entendeu aqui o que, que esse chatzinho faz, como que ele vai se conectar com as coisinhas. É, e aí, agora, a gente pode fazer uma modelagem desses dados para você ter noção, é, de como que isso daqui vai ficar. Então, a gente tem o meu, a gente tem primeiramente o chat, que é a sala, né, digamos assim, que a gente está. E aí a gente tem o usuário, que seria o meu usuário, e tem o usuário de terceiros, que pode ser um ou vários, ou N, digamos assim. Então a gente tem aqui uma. E as mensagens, né? Então as mensagens tem o meu usuário, o usuário dos outros, as mensagens e o chat de fato. Então nós temos aqui três entidades. Quais são essas três entidades? A gente tem os usuários. Eu vou vir para esse DB diagrama aqui, onde a gente consegue visualizar isso daqui. Então, a gente tem aqui os usuários, que são as entidades. A gente tem as mensagens. E nós temos o chat, de fato, que são as salas, né? Então, essas são as nossas entidades: usuários, mensagens e salas. Aqui dentro, a gente pode fazer uma modelagem. Eu vou seguir para um próximo vídeo, porque esse aqui já está dando 12 minutos. E a gente volta num próximo vídeo.